Para falar mais desta data, que é um marco no combate ao crime de feminicídio, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a advogada Isabela Borges, que é coordenadora da Comissão da Mulher da OAB em Rio Preto. Antes de qualquer coisa, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Seja bem-vinda aqui. A gente começa a semana falando de um assunto super necessário e eu vou até pedir para você já esclarecer. Antigamente, né, a gente tinha... Que bom que a gente pudesse falar que a gente não tem mais, mas a gente ainda tem os crimes de homicídio, né? Só que aí veio essa alteração do feminicídio. O que mudou, né? O que isso possibilita? E assim, né? Quando a gente fala feminicídio, isso abrange quais vítimas para a gente compreender num todo? Boa tarde, Boa Nelson. tarde. Muito obrigada. Um prazer estar aqui no Balanço Geral para tratar sobre esse tema de extrema relevância para as mulheres e para a nossa sociedade. Quando nós falamos de feminicídio, nós estamos falando de um crime cometido contra mulheres em razão delas serem do sexo feminino. É diferente, por exemplo, das violências urbanas que os homens sofrem, porque as mulheres hoje, elas estão sendo mortas, em sua maioria, dentro das suas casas, pelos seus parceiros e ex-companheiros, no local e pelas pessoas que elas deveriam receber maior segurança e afeto. E quando nós falamos de mortes de homens, nós estamos falando de mortes em razão de violências urbanas, de violências gerais, como envolvimento em tráfico de drogas, brigas em bares, latrocínios. Agora, as mulheres, de forma diferente, a morte de mulheres é específica em razão delas terem essa condição do sexo feminino e em razão de violências domésticas. Então, o feminicídio é uma consequência de uma espiral de violências que aconteceu e que foi se agravando. Certo? Então, por isso, o motivo de nós termos um crime específico de feminicídio com uma pena maior, mais elevada. Antes disso, então, não existia esse crime específico, existia apenas um aumento de pena no Código Penal, se o crime acontecesse em ambiente doméstico, e com a criação desse crime de feminicídio, com a lei de feminicídio que completa 10 anos, houve então a existência desse crime específico, dessa qualificadora. Ano passado, em dezembro do ano passado, essa lei, inclusive, ela foi atualizada. O crime de feminicídio era uma qualificadora e agora ele é um crime autônomo. Então, existe o crime autônomo de feminicídio. Qual que é a importância? Agora é possível a gente medir estatísticas específicas de crimes de feminicídio, de mortes de mulheres em razão do sexo feminino e em razão de violência doméstica. Antes, essa estatística não era tão precisa, né, porque eram confundidas com outros tipos de morte, ficava no grupo de homicídios gerais. A gente tinha só um grupo de tragédias. Exatamente. E esse mapeamento, eu imagino, né, e se eu estiver enganado, fique à vontade para me corrigir, você é especialista no assunto, né? Além das mulheres, a gente tem também a defesa das mulheres trans e todas as demais que se identificam como, exatamente. né? Isso tem, a estatística, ela consegue apontar e nortear dá mais eficiência para cobrar providências. Né? Exatamente. A importância de nós termos estatísticas claras é para que a gente saiba quais políticas públicas então são necessárias. E quando você pergunta quais mulheres abrangem a proteção dessa lei, também abrange mulheres transexuais, mulheres lésbicas, independente da orientação sexual dessa mulher, ela também é protegida. Então, se ela se identifica como mulher, ela é protegida pela lei do feminicídio. Se a gente tivesse que fazer um balanço, né, nesses 10 anos, nessa década aí, com a chegada dessa mudança, dessa alteração importante, e agora essa reedição também, essa alteraçãozinha que você falou que a gente teve mais recente, o que isso já trouxe de benefício, além da estatística, né, dos números, o que isso trouxe de concreto para a proteção dessa mulher? Sim. Com a criação do crime de feminicídio, nós temos também uma pena maior para esse tipo de crime, uma pena aumentada. Então, hoje, a maior pena do Código Penal inteiro, de 20 a 40 anos, é a pena do crime de feminicídio. Isso demonstra a importância que nós damos para a repressão desse tipo de crime. Então, essa lei ela vem para reprimir de forma maior esses crimes, então, para que, como consequência, os agressores de mulheres tenham medo de cometer esse tipo de crime. Mas eu costumo dizer que o direito penal sozinho ele é insuficiente para tratar esse tipo de crime. Porque o crime de feminicídio, que é violento, precisa da devida repressão, de uma repressão alta, ele é uma consequência de desigualdades estruturais, de desigualdades culturais,
né, entre homens e mulheres. É a consequência da sociedade enxergar a mulher como um objeto, desses homens, né, parceiros, companheiros, enxergar a mulher como um objeto de posse que eles podem fazer o que bem entender com elas. Então, apenas a repressão, muitas vezes, ela não é suficiente. Nós vemos um aumento do número de feminicídios crescendo ao longo desses anos. Talvez porque agora nós temos as notificações concretas. Talvez a gente tenha, com essas notificações, a gente tem a noção do tamanho. Exatamente. Né? Nós falamos que o Brasil, ele vive uma verdadeira epidemia de morte de mulheres, porque o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo inteiro. Então, é realmente uma verdadeira epidemia. E apenas, então, o direito penal, como eu havia falado, não é suficiente para lidar com esse problema. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de políticas públicas que apliquem, por exemplo, medidas na educação. É preciso mudar toda uma cultura da sociedade, Exato. Uma educação da sociedade para esse enfrentamento desse problema. Olha, a gente tem aí vários mecanismos no sentido assim, né? A gente foi melhorando, né? A gente tem a Maria da Penha, a gente tem essa alteração, a gente tem as medidas protetivas. A gente fala muito de medida protetiva, né? Mas a medida protetiva, ela é eficaz, a gente não pode negar Sim. isso, né? Ela é necessária, mas a medida protetiva, ela é um grito de socorro, né? Quando essa mulher já está sufocada, ela já está sendo maltratada de todas as formas pela violência doméstica. E muitas vezes o homem nem está mais no ambiente doméstico, mas o homem covarde, ele a persegue, vai no trabalho, Sim. no trajeto do trabalho, né? Nas Sim. relações de amizade, na própria escola, porque é da mulher, quando ela sai de um círculo de violência, ela quer se melhorar, e se ela perder o estudo, ela vai correr atrás de tudo isso. E o homem parece que se enfurece ainda mais quando vê a mulher se melhorando, se reconstruindo, se ressignificando, né? Como é que a gente pode explicar tudo isso? Tem um perfil desse homem violento? Olha, é um mito que existe um perfil desse homem violento. Porque ele pode ser o homem comum, ele pode ser essa pessoa que a gente vê na igreja, que é nosso colega. Nós estamos sujeitas, porque todo mundo está inserido nessa cultura de desigualdade entre homens e mulheres. Então, não tem um perfil específico de homem agressor, não tem como identificar. E quando você fala sobre as medidas protetivas, apesar da limitação que existe, são medidas muito relevantes. É uma medida de conquista, porque a gente fala que o feminicídio são mortes de mulheres que poderiam ter sido evitadas, porque essa violência não começou no feminicídio. Essa violência começou com uma violência psicológica anterior que não foi identificada, essa violência começou com uma violência patrimonial anterior, uma violência física de lesão corporal que foi mais branda e que depois ela foi cada vez mais aumentando e eclodiu no feminicídio. Né? Então, por isso, é importante que a gente reconheça a violência logo no início, essa violência psicológica, o controle, a humilhação, a depredação da autoestima dessa mulher, para que a gente possa buscar as medidas de segurança necessárias para que a gente consiga, então, evitar esse tipo de crime, essa morte de mulheres. Então, buscar a medida protetiva é algo muito relevante, fazer a denúncia é algo muito relevante que ajuda, sim, as mulheres. Inclusive, eu queria trazer uma estatística de São José do Rio Preto, que é uma estatística que a gente tem a partir da Vara de Violência Doméstica de São José do Rio Preto. Tá. Todas as mulheres que tiveram medidas protetivas nos últimos 3 anos em São José do Rio Preto não foram mortas, Isso não foram vítimas de crime de feminicídio. Então, ou seja, as mulheres que foram mortas em São José do Rio Preto pelo crime de feminicídio foram mulheres que não buscaram a proteção. Por isso, então, eu quero trazer essa informação para incentivar que se você conhece alguém ou está em uma situação de violência doméstica, busque a proteção, porque ela tem sido efetiva na nossa cidade. Até porque a própria mulher, quando recebe a medida protetiva, ela já é orientada, ela tem o botão do pânico da Polícia Militar. Exatamente. Ela tem a visita do trabalho de patrulha da Guarda Civil Municipal. Exatamente. Existem outros mecanismos, então assim, né? Ela tem para quem pedir ajuda. Então isso é importante, tá bom? Eu mudei, eu melhorei, rasga esse papel, deixa eu em casa só para a gente acertar. Muitas vezes é nessa hora que o homem agressor se vale do momento que você baixa a guarda para te atacar novamente. Muito cuidado realmente, né? A gente, é muito amplo esse assunto, mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse sobre isso. A violência propriamente dita, a gente sabe qual que é, né? A gente fala muito de violência psicológica, a gente fala muito, né, de tantas formas, mas algo que eu percebo que tem aumentado é a tal da violência patrimonial. Se você puder falar um pouquinho sobre isso e para essa mulher em casa identificar. Claro. Eu estou sendo vítima de violência. Presta atenção, amiga.
A violência patrimonial é muito relevante da gente explicar porque ela não é tão facilmente identificada. Ela é muito caracterizada pela destruição dos objetos pessoais, objetos de trabalho dessa mulher, pelo controle desses objetos, pelo controle dos bens e do dinheiro dessa mulher. Então, por exemplo, a mulher ela é impedida de trabalhar, violência patrimonial. A mulher trabalha, mas é obrigada a dar o dinheiro para o marido, não tem autonomia sobre o dinheiro da família, também é a violência patrimonial. É muito comum a gente encontrar mulheres em situação de separação que dentro dessa relação elas não tinham autonomia nenhuma, conhecimento nenhum sobre os bens, sobre o dinheiro da família, mesmo trabalhando dentro de casa, né, no cuidado da casa e dos filhos, e isso também é uma violência patrimonial. E isso também deixa a mulher presa, isolada dentro desse relacionamento. A ausência da autonomia financeira, a ausência do controle sobre o próprio dinheiro, sobre os bens, é algo que faz com que a mulher fique aprisionada dentro dessa relação e postergue a saída. E essa violência patrimonial, ela sempre vem em conjunto com outras violências, como a violência psicológica, né, que são os xingamentos, as humilhações, as ameaças. Então essa mulher fica com tanto medo de sair porque ela não consegue se ver sozinha, porque ela não tem dependência nem emocional, nem financeira. E quando você fala, se ele vem com alguma desculpa para voltar, a gente está falando sobre o ciclo da violência, porque a violência, ela tem também essa fase que a gente chama da fase da lua de mel, que é o pedido de desculpas, as promessas de mudança, mas muitas vezes isso dura um período, só que logo em seguida retorna para o mesmo ciclo de violências psicológicas, patrimoniais, que explode sempre em uma violência física ou em um crime mais grave, como o feminicídio. Exatamente. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Nelson. É um assunto muito importante, é uma pauta muito relevante e no começo eu disse isso aqui. Eu tive a infelicidade de viver em casa, né? Fui criado por muitas mulheres e vi muitas delas serem agredidas e se reconstruindo. E o primeiro passo para se reconstruir é acabar com esse ciclo, né? É denunciando, se afastando e se reinventando, e você daí pode também, com toda certeza. Obrigado pela sua participação, tá bom? Muito obrigada, Nelson. Bem-vinda aqui. Obrigada, tá bom? Pode contar comigo. Eu sigo aqui.